Bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo e hoje eu quero falar para vocês a respeito do NetWatch. Se você não sabe o que é NetWatch, eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo onde eu explico como que essa ferramenta do NetWatch funciona. Em suma, o NetWatch você pinga um destino específico, pinga um IP, se esse IP estiver em cima, se ele estiver pingando, você executa uma ação ou um script, se esse IP parar de pingar, você executa outra ação e outro script. Normalmente ele é muito usado em cenários de failover, onde você fica monitorando um link, se esse link cair, ele passa para o outro. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, eu recebi umas mensagens recentemente do seguinte, de gente falando isso aqui. O Sam, cara, eu atualizei o meu MikroTik, e eu uso o meu NetWatch usando alguns scripts dentro dele. E eu atualizei, depois que eu atualizei o meu MikroTik, ele parou de funcionar. De repente parou de funcionar, não funcionou mais, não sei porquê. Voltei à versão que estava antes, começou a funcionar. O que está acontecendo? E na verdade, a MikroTik fez uma alteração no NetWatch. Muita gente não sabe por que foi feita essa alteração e também que foi feita essa alteração, como que você deve agora tratar o NetWatch. E o seguinte, eu tenho aqui o changelog, o que foi alterado nessa versão, foi na versão 6.42, que foi lançada dia 13 de abril, e nessa versão 6.42, eu estou aqui na categoria Stable, que é a categoria Stable, que antigamente era Current, mas da 6.42 para frente foi alterado o seguinte no NetWatch aqui, ó. Se você fosse ler, você ia ver que o NetWatch teve uma mudança e por isso que ele parou de funcionar. Por quê? NetWatch, olha só. Deixa eu traduzir isso aqui para vocês em português. Tem uma limitação agora na execução de um script do NetWatch em que esse script se limita às seguintes políticas: ler, read, que é ler, write, que é escrever, test, que é para executar algum teste, algum ping, algum traceroute, torch, packet sniffer, algumas ferramentas dentro do MikroTik precisam de uma política de teste para eles poderem ser executadas. E reboot. Ou seja, agora o NetWatch só pode fazer isso. O NetWatch só tem permissão para ler, escrever, testar e rebootar. Antigamente ele tinha permissão para fazer tudo. E isso gerava uma vulnerabilidade muito grande que não era conhecida. Ou era pouco conhecida, porque já estava há muito tempo e só agora que a MikroTik veio mudar isso. E aí é o seguinte, mais recentemente teve uma outra alteração, simplesmente que fazia um log na versão 6.43, que agora tem um log caso o seu NetWatch tente rodar algum script que não tenha permissão suficiente. Mas o que isso muda exatamente? E esse vídeo aqui vai ficar um pouco grande, porque eu quero mostrar como que era antes, o meio termo, como que ficou depois aqui, e na versão muito mais recente, eles já fizeram uma outra alteração que deixa você usar o NetWatch como antes. Então esse vídeo vai ficar um pouco grande, vou falar aqui alguns pulos do gato, mas esse vídeo é para quem quer ficar até o final, realmente, quem é guerreiro, quem quer aprender mais sobre MikroTik. Olha só, eu tenho aqui no meu MikroTik uma versão anterior, uma versão antiga, que é a versão 6.39.3. Nessa versão, o NetWatch está funcionando como sempre funcionou. E olha só qual era o problema desse funcionamento, que nem eu sabia que existia essa vulnerabilidade. Olha só, vamos criar um NetWatch aqui padrão, tá? Tools NetWatch, vou fazer o quê? Vou criar um NetWatch e eu vou pingar um IP, vou pingar o IP do Google, 8.8.8.8, intervalo de tempo, vou botar aqui 2 segundos, que eu quero uma ação rápida, up, ou seja, se ele estiver pingando, o que eu vou fazer? Eu posso executar um script direto aqui no meu NetWatch ou eu posso referenciar um script. Eu vou referenciar um script que é justamente para a gente ver o exemplo aqui do que está acontecendo. Vou referenciar um script aqui, vou criar um script, o nome do script vai ser up. Ou seja, se estiver em cima, o que ele vai fazer? Eu vou rodar um script aqui para ele ativar uma rota. Eu acho que eu tenho uma rota aqui sem fazer nada para eu usar de exemplo. Essa rota aqui, 8080.0/24, o número dela é número 4, que eu já me lembrei aqui. IP route enable 4, ou seja, ele vai ativar essa rota, só isso que ele vai fazer. E vou criar um outro script aqui, down. Esse script vai fazer o quê? Ele vai desativar essa rota. IP route disable 4. Tá? Não tem função específica aqui, é só para a gente fazer um teste, tá? Então vamos lá. E aqui no meu NetWatch ele vai pingar o Google, se tiver em cima eu rodo o up, e aqui quando eu escrevo up, o NetWatch já sabe que é para ele checar se tem algum script com esse nome. Inteligente. No down, eu coloco down.
Tá, beleza. Então, eu vou dar um OK aqui. O meu NetWatch já viu que está em cima, ó, status up. O meu script já rodou, porque eu vejo aqui, ó, last time started, já disse aqui a hora que ele rodou. O tempo, né, rodou uma vez. E deixa eu criar um firewall aqui, só para eu parar de pingar esse IP, só para ver o outro lado, tá? Vou criar uma regra de firewall simples aqui, tá? Só para a gente testar como é que está esse funcionamento. Vou dizer que qualquer ping para o 8888, protocolo ICMP, vou dropar, tá? Para ele dar um down aqui. Vai dar um down, a roda desativou, tranquilo. Assim era o funcionamento normal. Mas olha só o que acontece. Dentro do NetWatch, você pode rodar qualquer script que você quiser. E olha qual era a vulnerabilidade disso. Se liga, vamos supor que tem uma pessoa que quer entrar na minha RB, né? Vou vir aqui em System Users e vou criar um usuário para essa pessoa. O que acontece? Eu já fiz um vídeo também sobre como que você cria o usuário, como que você edita grupo. É interessante você ver esse vídeo para você entender um pouco mais dessas políticas aqui. Eu vou deixar o link aqui também. E aí, olha só, tem o seu usuário admin, que é o administrador, que ele tem permissão full. E vamos supor que você quer criar um outro usuário, vou criar o usuário aqui de teste, para uma outra pessoa que vai entrar na RB para fazer alguma mudança. E às vezes é comum você criar um outro usuário, mas você não quer criar um usuário com permissão total, né? Porque permissão total só você tem. E aí você cria um usuário com permissão, por exemplo, write. Né? Ele pode escrever, pode fazer quase tudo dentro da sua RB, menos criar novos usuários, mesmo alterar as políticas de usuários. E aí você cria um usuário teste, vou criar aqui com a senha teste. E aí a gente pode ver aqui nos grupos que olha só qual é a diferença do full e a diferença do write. Né? São poucas diferenças e, em suma, a principal diferença é essa caixinha aqui, ó, policy. Esse policy deixa você alterar as políticas de usuários. Em suma, você poder criar novos usuários, mudar a permissão dos usuários. Isso só quem pode fazer é o grupo full, que é o grupo de permissão total, que só os administradores têm acesso. E aí você cria um usuário, né, para alguma pessoa, um consultor, algum outro técnico, acessar a sua RB com permissão de write. Na versão antiga, né, para baixo da 642, né, que foi onde foi alterado, como que o NetWatch funciona? O NetWatch ele pode executar qualquer coisa dentro do seu MikroTik. E olha só o que acontece. Eu vou entrar no meu MikroTik com esse usuário teste, tá? Usuário teste, senha teste. Esse usuário é write. Usuário teste, senha teste. Vamos entrar aqui, beleza. Entrei. Olha só, se eu for... Quer dizer, aqui eu já não posso nem criar um usuário. Ó, você vê que esse mais ele já não fica mais nem vermelho, porque nem azul nesse caso, né? Porque eu estou com um usuário que não me deixa mudar a política, não me deixa criar usuário nenhum. Se eu for aqui no admin, eu não posso alterar nada, eu não tenho permissão, eu não posso fazer essas coisas. E aí, porém, pelo NetWatch eu conseguiria fazer isso. Então, olha só, eu estou aqui no meu NetWatch, né? E aí eu posso tanto criar um script para fazer isso, quanto digitar aqui no próprio NetWatch. Eu vou digitar aqui no próprio NetWatch, né? Então, por exemplo, on up. O que eu vou fazer? Se tiver em cima, eu vou barra user, vou executar um script direto aqui, né? Barra user add, vou adicionar um usuário, name igual full, botar o nome full, grupo full, ou seja, vai fazer parte do grupo completo, permissão total, e a senha, né? Tem que ter senha, password igual full também. Se tiver em cima, se tiver down, executa o outro script down lá. Então, qualquer coisa aqui genericamente, tá? E aí eu botei aqui, consegui executar, vamos ver aqui a minha lista de usuários, System Users, ver ela aqui, e aí eu vou desativar a regra do meu firewall que está controlando esse NetWatch. Então, o NetWatch, o status dele vai ficar em cima, ou seja, ele vai pingar o Google e ele vai executar esse script aqui específico que eu botei no up. Olha só o que vai acontecer. Ele acabou de criar um usuário full para mim. Ou seja, eu com um usuário de teste, com permissão write, consegui criar um usuário com permissão total. E aí, se eu quiser, eu posso logar com esse usuário aqui de permissão total, que eu acabei de criar, usuário full, senha full, e posso excluir o admin, excluir o teste e pronto, ganhei acesso a SRB, né, através de um usuário de write que eu tinha. Então essa já era uma vulnerabilidade. E pelo jeito isso aqui já tem há muito tempo, né, eu nem sabia que isso existia. E a MikroTik está pegando pesadíssimo agora com segurança, porque cada vulnerabilidade dessa acaba diminuindo um pouco a reputação dela no mercado, né? Então a MikroTik vem aí pegando qualquer vulnerabilidade que ela acha e corrigindo logo em seguida. E aqui, tanto eu posso fazer isso aqui up também, né? Eu acabei de tirar o script. Eu posso fazer isso aqui up também, deixa eu deixar o up aqui, e fazer essa mudança direto num script. Então,
Posso botar aqui /user add name igual full2, botar um outro usuário aqui, grupo full e senha full2, né? Botar full2. Deixa eu ver aqui. Não, na verdade, nesse eu não tenho permissão, porque eu estou alterando... não, aqui eu não tenho permissão, mas eu conseguiria rodar, né? Deixa eu ver se eu consigo criar aqui, né? Aqui não tenho permissão. Deixa eu ver... Teste... o teste não tem permissão. Deixa eu testar aqui rapidinho. Mas eu poderia rodar se tivesse um do script criado, né? Deixa eu só checar aqui. O grupo igual full. Senha igual full2. Usuário full2. Vamos lá. Full2. Aqui até não tenho política. Aqui até tranquilo eu não conseguiria. Mas se tivesse um usuário de admin com isso, eu poderia rodar, né? Até aí tudo bem. Porém, a vulnerabilidade era justamente de eu chegar aqui no NetWatch, poder escrever o que eu quiser e o NetWatch rodar. E se tiver um script também, com alguma coisa assim desse nível, eu posso rodar o script também. E aí a MicroTik se ligou nisso e fez essa alteração, né? E ela disse, olha, agora o NetWatch ele tem um limite, que é o seguinte, ele só pode ler, escrever, testar e rebotar. Não pode mais alterar a política como alterava antes, porque senão a gente tem essa vulnerabilidade, né? E, sucessivamente, se o NetWatch for executar algum script, o script só pode ter política de ler, escrever, testar e reboot. Aí o que aconteceu? Muita gente que atualizou o seu MikroTik ficou nesse nível aqui, olha só. Eu tenho um outro MikroTik que está na versão 6.42.9, ou seja, já pegou, né, depois da 6.42. E aí o que acontece? Vou criar aqui um NetWatch de novo, tá? 8888, fazer aqui só de teste, intervalo 3 segundos. Tá? Up, vou botar up, ou seja, vou chamar um script, e down, vou botar down, né? Vou chamar outro script. Tá, legal, não tem nada ainda, deixa eu criar o meu script. O script de up vai fazer o que? Ele vai, eu já tenho uma regra, eu já tenho uma rota ali criada, ele vai /route enable, deixa eu ver qual é o número dessa rota aqui, dá um print aqui, o número dela é o número 1, tá, legal, então eu vou usar ele no script. Enable 1, eu vou ativar, no up e no down eu vou desativar. Só de teste aqui, tá? Disable 1. Só para a gente fazer esse teste. E aí, olha só. A minha regra está em cima, deixa eu criar um firewall para poder, né, fazer com que essa regra seja desativada, esse NetWatch dê como caído, né? Vou fazer com que o meu MikroTik não consiga pingar para o 8888. A regra está down. E deixa eu ver aqui, vamos ver no up, down, peraí, down, up, legal, tá down, deixa eu desativar, ele vai ficar no up, vamos ver, tá, olha só, ele tá no up, eu vou ativar de novo, ele vai passar para o down e a regra não se mexe e o script não roda. Por que o script não roda? Aí muita gente chegou nesse nível aqui. O Sam, cara, eu tenho um NetWatch, meu NetWatch está usando o script e parou de funcionar, né? O NetWatch não consegue mais rodar o script. O que acontece? O NetWatch está limitado a write, reboot, read e test. Se você tem outras políticas nesse script, o seu NetWatch não roda. Ele não vai rodar. O que você tem que fazer? Tirar as outras políticas. Né? Ó, vou tirar todas essas outras políticas, deixar só reboot, read, write, test, né? Ou se você não for usar reboot, pode tirar também. Mas enfim, tem que estar esses 4 aqui. Vou deixar esses 4, aqui também vou deixar esses 4, que é só o que o seu NetWatch pode fazer. 4, e aí posso fazer o teste aqui, vou desativar, ver se a regra vai... Ó, efetuou a operação, desativar de novo ela vai desativar, e o script aqui contou, ele conseguiu rodar. Então essa foi a alteração que a MikroTik fez. Ou seja, antes o NetWatch poderia rodar qualquer coisa e poderia chamar um script para rodar também qualquer coisa. E aí a MikroTik viu que isso era uma vulnerabilidade enorme, né? Não enorme, mas, né, comparado com o que já teve, né, as outras vulnerabilidades, não é enorme, mas é uma vulnerabilidade, né? É uma chance de tentarem fazer alguma coisa aí na sua RB sem você querer. E aí tem uma versão mais nova também. Deixa eu ver aqui, deixa eu rebotar essa RB aqui, que eu tenho uma outra versão colocada nela, que é a 6.43.2, que foi alterado mais uma coisa ainda. Deixa eu rebotar aqui para ele atualizar. Enquanto isso,
deixa eu ver aqui. Bem, essa versão mudou. Se você tem a versão 9 e o NetWatch não está funcionando, vem aqui no script, só deixa essas funções aqui específicas que você vai conseguir fazer o seu NetWatch funcionar. E aí teve muita gente que falou assim, caraca, mas aí eu não consigo usar o meu NetWatch porque eu chamo um script e nesse script eu mexo com variáveis, eu mexo com outras coisas que se eu não tiver permissão específica, eu não consigo nem usar o meu NetWatch, eu não consigo fazer o que eu preciso fazer. Né? Tem alguns scripts que são mais avançados, que não ficam presos só nessas permissões. Aí você pode fazer o quê? Pode ou usar a versão antiga, né? Mas aí realmente você vai estar vulnerável, ou você pode usar a versão mais nova possível, que é essa 643.2. Deixa eu ver se ele atualiza, que nessa 643.2, né? Não sei se foi nessa versão, mas um pouquinho mais acima, né? Uma versão recente, eles fizeram uma alteração que agora você tem uma opção lá no seu script, deixa eu abrir aqui para a gente ver como é que funciona, que é essa função específica aqui no script, o seguinte, ó, don't require permissions, ou seja, não requira permissões. E aí o que acontece? Aqui no NetWatch, Tools NetWatch, eu estou com a versão mais nova, né? Então chega a ser mais nova que essa 642.9 e a 643.2, um pouquinho mais nova. E aí o que acontece? Meu NetWatch está funcionando, up e down. Nesse momento aqui, se eu rodar, se eu botar o meu NetWatch para funcionar aqui, ele não vai funcionar, porque ele não tem permissão específica, né? Deixa eu ver se as minhas rotas aqui estão corretas. Enable, Disable. Vou vir aqui pFirewall. Deixa eu ativar o meu firewall só para a gente testar. NetWatch está down, não mexeu nada nas rotas. Deixa eu desativar. NetWatch está up, não mexeu nada nas rotas. As regras não rodaram justamente porque o meu NetWatch não tem permissão. Por mais que essa regra não precise, só use permissão de read, write e tudo mais, se tiver tudo marcado, o NetWatch não vai rodar. Ou você pode clicar nessa opção Don't Require Permissions. Né? Se você clicar nessa opção, aí sim o seu NetWatch vai conseguir rodar isso independente das permissões. E aí, deixa eu ativar aqui, a regra vai desativar, ó, legal, e desativar aqui, a regra vai desativar. Aí sim você consegue gerir políticas aqui. E aqui você pode botar qualquer coisa no source que vai funcionar. Só que, obviamente, se você marca essa opção, ele acaba ficando um pouquinho como antes. Né? O que acontece? Dentro do NetWatch, você ainda não vai poder fazer nenhuma regra que crie um usuário que nem eu fiz na versão antiga. Isso aí ainda não vai poder fazer. Porém, você pode chamar um script que faça isso. Né? E se tiver algum script na sua RB criado por alguém, por algum admin que faça isso, alguém com outro usuário pode rodar esse script. Não é difícil você ter um script que faça alguma coisa desse nível, mas alguém que não tem permissão pode rodar um script criado por outro usuário, se isso tiver marcado Don't Require Permission. E só quem pode marcar isso aqui é o dono, né? Nesse caso tem um dono do script, o owner, que é o dono do script, que é o admin. Como eu sou admin, eu consigo marcar essa caixinha e aí qualquer coisa pode usar esse script. NetWatch, Schedule, né, que é o agendador, também cai nesse mesmo nível. System Schedule, né, também cai nesse mesmo nível. Você pode chamar um script específico aqui. E aí justamente essa foi a mudança. Então o pulo do gato era o quê? Antigamente você poderia, com o usuário de write, criar outros usuários no seu MikroTik com full. Na verdade, fazer qualquer coisa, rodar qualquer tipo de script no seu MikroTik. O que não deveria acontecer, porque você tem uma permissão que não... Você tem uma política que não lhe concede essa permissão. Aí a MikroTik foi para uma versão intermediária aí, né, que você já limitou o NetWatch total, né, só pode fazer 4 coisas no seu NetWatch, e aí para você rodar o seu NetWatch nessa nova versão, desmarca se você estiver usando o script. Né? Você pode escrever direto no seu NetWatch, mas se você precisar usar algum script para ficar um pouco mais organizado, tudo mais, se esse script for usado por outras coisas, né? Aí você faz um script e aí desabilita as outras coisas que você vai conseguir usar o seu NetWatch. E nas versões mais novas, você pode fazer, se você quiser usar toda a potência do NetWatch, pode usar um script e marcar esse Don't Require Permissions. Não é indicado, né, fica um pouco mais aí, vulnerável, mas se você estiver protegendo o seu MikroTik certinho, não tiver usuários diferentes, como esse, por exemplo, write, né, para outra pessoa, aí você pode até usar sem problema nenhum.
mas não é indicado, né, pela a própria wiki da MikroTik diz que não é indicado, você deixa aí uma pequena brecha aberta. Mas pessoal, essa foi a mudança que teve, né, o vídeo já ficou aí com 21 minutos, ficou um vídeo grande. Se você está assistindo até aqui, muito obrigado. Essa foi a mudança, eu queria mostrar, né, um pouquinho como era antes, né, como que o NetWatch funcionava antes, como que ele está funcionando nessa versão intermediária, como que está funcionando na versão muito mais nova, para você entender essa mudança. Quem estava com o NetWatch que não estava funcionando, já viu como é que tem que fazer para funcionar, desmarcar lá as coisas do script, ou marcar essa opção Don't Require Permissions, né, se o seu NetWatch não está funcionando, voltou a funcionar. E para você saber também essa malandragem aqui do usuário que tem de write, que pode criar outro usuário full, né? Então sempre quando você der algum usuário de write para alguém, verifica, né? Porque se essa pessoa souber, já ter visto esse vídeo, ela já vai conseguir fazer essa malandragem. Então é sempre bom a gente estar atualizado, só dar permissão para quem a gente conhece, tudo mais. Então, galera, se está assistindo esse vídeo até aqui, já ficou muito grande, muito obrigado. Tá vendo esse vídeo no YouTube? Dá um like, comenta aqui se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aí, deixa eu botar uma palavra aqui, comenta aqui protegido, né? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui protegido, para saber que você assistiu até o final. E se estiver vendo esse vídeo no Facebook, também comenta, marca algum amigo que precisa ver sobre isso. E me segue lá no Instagram, @WissamCamel, que eu estou comentando todas as novidades, todo vídeo novo, antes de lançar o vídeo, eu já comento lá no Instagram, tá muito legal. Valeu, pessoal, muito obrigado.